mentiu. E ele prossegue: e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós vimos aqui, nós destacamos no final, que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. O Espírito Santo não é, como dizem algumas seitas por aí, né? Não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová. Não é isso. Ele é um ser pessoal, ele tem inteligência, ele tem sensibilidade, ele tem vontade, tanto que é possível mentir para ele. Claro que ele não vai acreditar na sua mentira, mas é possível mentir para ele. Por quê? Porque ele não é algo, ele é alguém. Isso é importante notar. Se ele fosse uma energia, ele seria algo, mas ele não é algo, ele é alguém, e isso faz toda a diferença. Eu não posso me relacionar com algo, mas eu posso me relacionar com alguém. Algo não tem vontade, não tem intelecto, não toma decisões, não tem emoções, não se entristece, não se alegra. Mas alguém sendo pessoal, tem intelecto, tem vontade, toma decisões, tem emoções, alegria, tristeza. Tudo isso o Espírito Santo tem. Há uma grande diferença entre algo e alguém, entre ser pessoal e ser impessoal. É extremamente blasfemo e ofensivo dizer que o Espírito Santo é algo, é uma coisa, é uma energia. Isso é uma ofensa contra o Espírito Santo de Deus. Essas seitas que os evangélicos em geral agora estão abrindo os braços para recebê-las e chamá-las de irmãos e está tudo bem, essas seitas são diabólicas, elas dizem coisas absurdas contra Deus e nós não podemos tolerar essas coisas. É extremamente blasfemo dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, é algo. Quando a minha filha mais velha era pequenininha, ela certa vez entrou no elevador e ela viu uma pessoa que ela não conhecia no elevador, aqui no Andorinhas. Nós moramos no Andorinhas durante 2 anos. E ela viu aquela pessoa que ela não conhecia, ela era pequenininha. Ela apontou o dedo para a pessoa e falou assim para mim: pai, o que é isso? Ela disse: o que é isso? Notem bem, era uma criança falando, mas o modo como ela se expressou deu a impressão de que aquela pessoa era uma coisa. Qual seria a pergunta certa? Papai, quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Porque é uma pessoa, não é uma coisa, não é um objeto. E eu disse para ela: filhinha, não é assim que fala. Você quer saber quem é? A pessoa sorriu, achou engraçado e tudo mais. Mas se eu dissesse isso, se eu respondesse: Isabela, isso aqui... Opa, peraí, como isso aqui? Eu não posso responder assim. É ofensivo isso. E da mesma forma com o Espírito Santo, dizer que ele é algo, uma coisa, uma energia, isso é extremamente blasfemo e ofensivo. E nós aprendemos desse texto aqui que não é assim. Nós aprendemos, Pedro diz: olha, você mentiu para o Espírito Santo, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Além de você mentir para alguém, você mentiu para alguém que é divino. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é divino. O Espírito Santo não é homem. Se não é homem, então não é pessoa. Os animais não são pessoas. As árvores não são pessoas. Só um ser pode ser pessoa. E este ser é o homem. E Pedro disse: o Espírito Santo não é homem. Então o Espírito Santo não é pessoa. O Espírito Santo não é uma energia e o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. E Deus não é pessoa. Deus é Espírito. São João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O irmão aí não sabe que esse Deus que Jesus falou em São João 4:24, que é Espírito, é o mesmo Espírito Santo Consolador. Porque o irmão aí pensa que o Espírito Santo é um e o Pai de Jesus, Jeová, é outro. O problema é que o Pai de Jesus, Jeová,
é espírito. E o Espírito Santo também é espírito. Ora, a palavra Espírito Santo já está dizendo Espírito Santo. E não há dois espíritos. A verdade bíblica é que Maria ficou grávida do Espírito Santo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo foi quem fez sombra sobre ela. Portanto, o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Ou, do contrário, Jesus teria dois pais, o Senhor Jeová e o Espírito Santo que fez sombra sobre Maria. Veja a confusão que o catolicismo fez com esse povo. E quando eles leem as Escrituras, neste acontecimento aí de Atos, quando Pedro disse para Ananias e Safira: vocês mentiram para o Espírito Santo, vocês mentiram para Deus e não para homem. Eles entendem que Ananias e Safira mentiram para um dos deuses da Trindade, que seria o Espírito Santo, no conceito deles que creem nessa tal Trindade. Ele não entende que a Bíblia está dizendo ele mentiu para o Senhor Jeová, que é o mesmo Espírito Santo. Porque na cabeça do irmão aí o Espírito Santo é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. No passado, por volta do quarto século, existia um movimento que era um movimento que eles defendiam o que a gente chama de pneumatomaquia. Pneumatomaquia, eles defendiam isso, defendiam a pneumatomaquia. O que é pneuma? Espírito. O que é maquia? Maquia é guerra. Maquia é guerra. Eles eram considerados inimigos do Espírito Santo, eles combatiam o Espírito Santo. Em que sentido? Diziam, olha, o Espírito Santo não é divino. Divino é só o Pai, o Filho não é divino e o Espírito Santo não é divino. Então eles defendiam a pneumatomaquia, eram as testemunhas de Jeová da época. Então aí está, a doutrina da pneumatomaquia, segundo ele, defendia que Jesus não era divino e nem o Espírito Santo era divino, que só o Pai era divino. E o irmão aí crer que o Espírito Santo é divino, ou seja, é Deus, que Jesus é Deus e que o Pai é Deus. É lógico que a pneumatomaquia estava errado. Ninguém está discutindo isso. Mas o que a gente está vendo é que ele crê que Jesus é Deus, mas no sentido de Jesus ser um dos deuses dessa suposta trindade. E que o Espírito Santo é Deus no sentido de ser um dos deuses dessa suposta trindade. Ele crê que o Pai de Jesus é um, o Espírito Santo é outro e Jesus é outro. E quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus, a Bíblia está se referindo no sentido de que quando Deus se manifestou como Pai, era Deus. E quando esse mesmo Deus se manifestou na consolação como Espírito Santo, era o mesmo Deus. Portanto, o Pai é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim, porque o Espírito Santo e o Pai é o mesmo. É como você dizer para o tenente-coronel: o tenente é policial e o coronel é policial, porque o tenente-coronel é o mesmo policial. Então a conclusão é esta: o Filho é Deus? Sim. O Pai é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Mas são três pessoas distintas? Não, porque são três manifestações do mesmo Deus. Jesus não é uma pessoa que faz parte da divindade. O Espírito Santo não é uma pessoa que faz parte da divindade. O Pai não é uma pessoa que faz parte da divindade. Mas Jesus é a única pessoa da divindade e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é toda a plenitude da divindade? É a plenitude de Deus habitando em Jesus, não apenas uma parte chamada Filho. Porque a divindade não é uma pessoa e nem uma energia. A divindade é espírito invisível.
E se você quiser ver a divindade, olhe para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. A única imagem do Deus invisível, a única pessoa do Deus invisível.